Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Hoje é um dia especial, Dia das Mães. Muitos não vieram por estarem com as suas famílias, mas você que está aí sentado nesse banco, foi escolhido a dedo por Deus, pelo Espírito Santo, foi trazido por Ele para estar aqui na comunhão e para receber a palavra do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer aos líderes do Ministério de Família, não sei onde eles estão, mas se lembraram de mim, Débora e Sérgio. Eu estou muito feliz de estar aqui. Essa é a minha casa, eu me sinto muito feliz aqui, muito amada. Eu me sinto muito à vontade, apesar de estar com as pernas tremendo, com a mão gelada, mas faz parte do processo, né? E nesse momento, eu sei que a Regina, diaconisa, já orou por mim, mas eu gostaria de orar ao Senhor pela sua vida. Eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha preparar os corações essa noite para receber a Tua palavra e possamos sair daqui, Senhor, cheios da Tua presença. Eu quero ordenar agora, não pelo meu nome, porque, ó Deus, eu não tenho essa autoridade, mas eu tenho autoridade no nome de Jesus. Eu quero ordenar agora que todo espírito contrário, que tudo aquilo, Senhor, que atrapalha a Tua palavra, tudo aquilo que não se chama Deus, bata em retirada e caia por terra agora em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual, todo desânimo, tudo, Senhor, que vem atrapalhar a frutificação da Tua palavra, caia por terra agora em nome de Jesus, para que nós possamos sair daqui, Senhor, com o nosso coração transbordante, Senhor, de alegria, de unção, de graça direta do trono, Senhor de Deus. Ó Jesus, tem misericórdia de nós. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Falar sobre famílias é difícil, porque muitas vezes estamos lendo e estamos estudando aquilo que estamos vivendo, estamos vendo a nossa própria vida no texto bíblico, nos comentários, e muitas vezes nos deparamos com algo que precisamos também mudar. Então eu quero compartilhar com vocês nessa noite a história de uma família. Hoje de manhã a mensagem foi para as mães, mas hoje à noite eu escolhi uma família e vou falar um pouco sobre uma mulher, mas eu queria que você entrasse nessa história, usasse a sua imaginação para começar a pensar nas cenas e em todo esse episódio que a Bíblia narra, porque a Bíblia narra histórias reais. Não sei se você acredita, mas eu acredito que tudo que está nessa palavra aconteceu de verdade. E eu queria te convidar a ler o texto que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Samuel, capítulo 1. Acredito que os mais antigos que estudam a Bíblia sabem até de quem eu vou falar, porque é uma história bem conhecida. Eu vou falar sobre a família de Eucana. E eu queria te convidar agora para nós lermos juntos esse texto. Eucana e suas mulheres. Não sei se dá para projetar o texto, mas se você está sem Bíblia, olha na Bíblia aí do seu vizinho, se tiver perto de você. Houve um homem de Ramá, Taim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Versículo 2. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Versículo 3. De ano em ano este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló.
Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. No dia que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões ou porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana, embora amasse, dava um só quinhão, uma só porção, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano, que ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor de que 10 filhos? Até aí, até o versículo 8. Nós vamos continuar lendo. Não feche a sua Bíblia. Nós vamos continuar lendo. Eu queria falar com você essa noite sobre essa família. Em especial, eu queria usar a figura de Ana. Até esse ponto da passagem, nós lemos que Eucana tinha 2 mulheres e uma delas era estéril. A outra tinha filhos e filhas. Para aquela cultura, quando o homem se casava e a sua mulher não gerava filhos, que seriam os herdeiros, que iam continuar aquela linhagem, era um problema muito grave. E eles tinham direito tanto ao divórcio, como tinham direito a se casar novamente. Como esse homem, chamado Eucana, amava a sua mulher, ele decidiu então pegar uma outra mulher que fosse fértil, uma outra mulher que lhe desse filhos. E foi isso que Eucana fez. Eucana se casou com uma outra mulher. Porém, pela história que nós lemos aqui, ele amava Ana. E Ana era uma mulher extraordinária. Ana, ela, apesar de sofrer ataques, perseguição da sua rival, algo me chama muita atenção em Ana, porque Penina provocava, conforme nós lemos ali, mas Ana não falava nada. Ana não respondia à altura. Isso é tão difícil encontrar em alguém, né? Porque Ana tinha os mesmos direitos, apesar de não ter filhos e filhas. E a Ana, como uma mulher, como uma dona de casa, com seu marido, acredito que o seu sonho era ter filhos. Qual a mulher que não sonha em ter filhos? Acho que é 1 em 1 milhão, são muito poucas. Toda mulher deseja se casar, deseja ter filhos ou um filho, mas é um sonho da mulher. E Ana tinha esse sonho de ter um filho. E o texto vai nos mostrar que Ana, apesar de ter esse sonho, ela enfrentava algumas situações que vinham de encontro a esse sonho. Situações que poderiam fazê-la desistir, entregar os pontos. Eu acredito que esse texto aqui, da forma como ele foi registrado, me dá a impressão que Ana estava vivendo uma situação limite. Uma situação que ela estava assim no limite da sua fé, no limite dos seus problemas. Porque quando a gente pensa assim, Penina, que era sua rival, que a provocava, já tinha filhos e filhas. Isso quer dizer, há muitos anos, Ana estava sofrendo com aquele problema da sua esterilidade. No Oriente, né, que era a cultura que estava aqui sendo registrada esse texto, isso era um motivo de muita lamentação, porque a mulher estéril, ela era considerada uma mulher amaldiçoada.
Ela era considerada uma mulher que não era uma verdadeira mulher, para falar assim. Ela era uma meia mulher. Ela não era considerada uma mulher abençoada. E esse era o quadro, essa era a história de Ana. E aí, voltando ao texto, eu queria falar sobre 3 situações, 3 pessoas, 3 personagens que poderiam impedir o sonho de Ana. E aí o desfecho dessa história é maravilhoso, você já deve conhecer, mas nós vamos falar. A primeira pessoa que eu queria falar está registrado aqui no versículo 6, já falei um pouquinho dela, e diz assim, nessa versão aqui dessa Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então a primeira pessoa que poderia fazer Ana desistir do seu sonho era uma pessoa dos seus relacionamentos. Alguém que estava ali muito próximo a Ana. E essa rival, que se tornou a sua rival, era Penina. Acredito que analisando o texto e você ouvindo essa história, nós podemos pensar que Penina não tinha motivo para ser rival de Ana, porque ela já tinha filhos. Porém o texto vai nos dizer, nós não vamos ler, mas eu só vou mencionar que Eucana amava mais a Ana. E isso gerou uma rivalidade na família. Essa preferência estava estampada no coração do seu marido, nas suas atitudes, porque ele dava muito boas porções, presentes para sua esposa. E isso irritava o coração de Penina. Isso irritava Penina. E ficando irritada, e sendo essa mulher tão provocadora, ela provocava Ana, ela brigava com Ana. E essa situação estava muito desconfortável, porque o texto nos diz que Penina irritava excessivamente. Está registrado nesse mesmo capítulo. Penina irritava excessivamente. Ela não perdia uma oportunidade de humilhar. Quem sabe ela ficava jogando na cara de Ana: você é uma estéril, você é uma amaldiçoada, você não tem filhos, eu tenho. Muitas vezes, irmãos, nas nossas vidas, nós temos muitos sonhos, há muitos desejos no nosso coração. E muitas vezes nos deparamos com pessoas muito próximas a nós, que começam a olhar para os nossos sonhos, assim como Ana tinha o sonho de ser mãe. Pessoas olham para nós e dizem: você não vai conseguir. Você não é capaz. Você não vai dar em nada. Às vezes a gente pensa que bullying é uma coisa nova. Mas isso que Penina fazia com Ana nada mais era do que jogar na cara uma dificuldade. E às vezes, as pessoas dos nossos relacionamentos mais próximos, sem dó nem piedade, jogam na nossa cara, apresentam para nós as nossas dificuldades. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Assim como aquela mulher pôde lutar pelos seus sonhos, você veio aqui essa noite porque Deus quer te lembrar, através do seu Espírito Santo, que nós podemos lutar pelos nossos sonhos. Nós precisamos resgatar até mesmo aqueles sonhos que estão enterrados, muito lá no fundinho da nossa alma, quem sabe. Sonhos que ficaram para trás, porque parece que o tempo está passando e nunca vão ser realizados. Mas Deus te trouxe aqui para te lembrar que mesmo que tenham tentado enterrar os teus sonhos, Ele é capaz de realizar. Ele é capaz de fazer na tua vida aquilo que nem mesmo você acredita.
Ana foi uma mulher extraordinária. Porque apesar de toda aquela irritação, apesar daquelas palavras ferirem a sua alma, ela não se entregou. Ela não deixou que aquelas palavras pudessem alterar a sua fé. Porque Ana confiava que Deus poderia mudar a sua história. Ana acompanhava a sua família ao tabernáculo e lá fazia as suas orações ao Senhor. E nós vamos ver isso aqui um pouquinho à frente. Então, a primeira pessoa e a primeira situação que poderia parar Ana, que poderia fazer Ana enterrar os seus sonhos, era a sua rival, mulher de seu marido, a segunda mulher de seu marido. A segunda pessoa que eu queria chamar a sua atenção, que está aqui no texto, seguindo aqui a leitura, era o seu próprio marido. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler esse versículo só para você me acompanhar aqui. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 8. Então a segunda pessoa. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vejam que Ana estava vivendo uma situação limite. Uma situação em que ela estava deprimida, chorosa, não estava comendo, não estava se sentindo bem, não estava feliz, apesar de seu marido a amar, apesar de lhe dar porções abençoadas, porções maiores do que a de Penina. O seu próprio marido chega para ela e diz: eu não te sou melhor do que 10 filhos. Eucana estava ali representando nas nossas vidas aquelas pessoas que agem pelo racional, pela lógica. Às vezes, próprias pessoas da nossa família, dos nossos relacionamentos, pessoas da igreja, conselheiros, pessoas próximas a nós, que veem a nossa situação e pensam assim, e nos falam, né? Mas por que você está assim, triste? Porque você não está realizando o seu sonho, porque você não está conseguindo alcançar o seu objetivo. Desiste disso aí. Você tem tantas outras coisas boas. Por que você vai continuar lutando? Então Eucana ali está representando aquelas pessoas que, mesmo tendo boa intenção, que mesmo querendo dar uma palavra de ânimo, na verdade, não estão exercitando a sua fé e não estão alimentando a fé do outro. Porque, meus queridos irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo no conformismo, porque pessoas nos deram palavras pela lógica, pela razão. Mas Deus te trouxe aqui essa noite, Deus me trouxe aqui para dizer que Ele tem sonhos para nós, que Ele quer realizar os nossos sonhos, e que nós devemos exercitar a nossa fé, porque Ele é o Deus dos deuses. Quantas vezes cantamos na igreja? A Tati estava ministrando e falou isso aqui. Quantas vezes cantamos na igreja, quantas vezes conhecemos a palavra, mas as situações, elas vêm sobre a nossa vida para abalar nossa fé, para nos parar. E aí a gente vai sendo envolvido, porque às vezes são pessoas tão próximas, que ao invés de dizer, vai, siga em frente, você vai conseguir, são exatamente as pessoas que nos põem para baixo. E nós percebemos isso muito na família, porque na família, na convivência, nós percebemos o melhor do outro, mas também nós percebemos o pior. E mesmo que você tenha vivido até aqui, sem conseguir realizar sonhos que estão guardados no teu coração, objetivos, quem sabe
você quer ver o seu marido convertido aqui na igreja. Quem sabe você tem o sonho de fazer uma faculdade, um seminário, não sei. Quem sabe o seu sonho seja de ser mãe. Quem sabe o seu sonho seja de casar. E aí, o tempo vai passando e você não vê o seu marido, a sua esposa aqui na igreja. Você não consegue trazer os seus filhos. Você não consegue ter coisas materiais. Quem sabe também podemos sonhar em ser prósperos. Quem sabe você sonha com coisas materiais. Eu não sei o teu sonho, mas Deus conhece. E eu quero dizer para você que os sonhos de Deus são muito melhores do que os nossos, porque Deus conhece a nossa essência. Eu já contei que aqui na igreja algumas vezes que eu tinha um sonho de estudar e fazer psicologia, mas eu não tive oportunidade por várias situações. E aí, Deus tinha um projeto para a minha vida. E o meu marido, que é o Gesso, que está ali, ele não foi Eucana, porque não tive incentivo para o estudo, mas ele falava assim: como pode, você é tão inteligente, tem que estudar. Eu falava: você que acha isso? E aí as coisas foram acontecendo, e ao invés de psicologia, eu fiz teologia, porque Deus conhecia qual era o objetivo, por que eu queria fazer psicologia. E eu digo para vocês, irmãos, eu não fiz psicologia até hoje, mas esse curso de teologia foi um divisor de águas na minha vida. Eu me tornei uma pessoa muito realizada, muito abençoada, e Deus me deu a oportunidade de aconselhar psicólogos e psicólogas. Deus me deu a oportunidade de emprestar o meu ouvido, de falar um pouco dessa palavra, de orar por psicólogas. Porque Deus tinha um projeto muito maior e muito melhor do que o meu. E às vezes, irmãos, nós estamos vendo o tempo passar e a gente se conforma. Não, mas eu estou velho. Mas o tempo passou para mim. E às vezes, por não realizar aquele sonho, nós sentimos o nosso coração tão sufocado, tão pequenininho. Mas o Deus realizador de sonhos está aqui essa noite. E Ele vai tocar na tua vida. Ele vai tocar no teu coração, porque às vezes falta um pouquinho de esforço. Falta só um pouquinho para você realizar. E às vezes, quando está chegando muito perto, você desiste. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Aquela mulher não parou de adorar. E sabe o que aconteceu? Voltemos ao texto. Nada impediu aquela mulher, apesar da sua dor, apesar da perseguição que sofria, existia algo no coração de Ana que dizia: Deus vai realizar o teu sonho. Existia alguma coisa no coração de Ana, e este mesmo Espírito que estava no coração de Ana está no teu coração. Deixa acender essa chama esta noite. Aquele mesmo Espírito que não deixava aquela chama, todo mundo tentava apagar, todo mundo tentava sufocar. A terceira pessoa, a terceira situação que veio na vida de Ana para tentar pará-la, para tentá-la fazer desistir do seu sonho de ser mãe, está registrada
1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9, nós vamos ler. Vamos ler sobre o sacerdote Eli. Então, Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a sua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, o sacerdote, fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Até o versículo 16. Ana estava ali, no tabernáculo. E Eli olhou para ela e falou mais palavras duras. E aí, Ana poderia ter falado assim: tá vendo? Eu já estou me sentindo mal. Eu estou deprimida. Ninguém acredita que eu vou ser mãe. E agora vem até o sacerdote falar isso para mim. Ah, eu vou embora, eu vou desistir. Foi isso que Ana fez? Não. Com humildade, Ana respondeu àquele homem que não merecia nem resposta. E ela continuou crendo no milagre. Ela continuou acreditando que o seu sonho poderia se realizar. Muitas vezes, nós estamos dentro da igreja. E aí, chegam pessoas que tentam nos julgar, que nos colocam para baixo, que mexem com o nosso emocional. E aí nós nos decepcionamos com pastores, com líderes, com irmãos. E aí, pessoas que tinham projetos enormes de Deus para realizar, desistem no meio do caminho, porque deixaram as palavras do sacerdote entrar no seu coração. Mas, meu irmão, nessa noite o Espírito Santo quer libertar o teu coração de todas as palavras que foram ditas na igreja, que querem impedir o teu sonho, os sonhos de Deus de se realizarem na tua vida. Ó Espírito Santo, liberta, Senhor, os cativos, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tu tens poder para curar a alma, para curar o coração. E nesta noite há uma unção liberada que pode curar a dor do teu coração, das decepções, das mágoas, das palavras que querem a tua derrota. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída para você, uma voz tão mansa, doce e suave diz assim: meu filho, sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar
desespero pro teu coração. Sabe, irmãos, o inimigo, ele quer mexer com o nosso emocional. Nunca se viu tantas pessoas com medo, pânico, depressão, síndrome disso, síndrome do pensamento acelerado, síndrome do pânico. O inimigo arma projetos para nos parar, para mexer com o nosso emocional, para fazer com que nós desistamos da caminhada que Deus tem para nossas vidas, caminhada de realizações de sonhos. Irmãos, eu não parei na faculdade de teologia, porque o meu marido, que não é eucana, falou: vai, continua. Aí eu falei: eu não. Acho que eu que era eucana ali, né? Eu que estava abortando meus sonhos, né? Vai, continua. Falei: mas não tem dinheiro. Continua. Mas é longe. Continua! E aí, irmãos, o ano passado, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em teologia. Eu estou contando isso aqui não para minha glória não, mas é para a glória de Deus, porque foi Ele que abriu as portas. Foi Ele. Porque Ele tinha um sonho para a minha vida. E Deus tinha um sonho para a Ana. Porque se você olhar o texto aqui, no versículo 5, está dizendo que foi Deus que cerrou a madre de Ana. Isto é, Ana era estéril porque era vontade de Deus. E às vezes, problemas e situações acontecem e nós questionamos: por que só comigo? Por que eu não consigo? Muitas vezes é propósito de Deus cerrar a madre. É propósito de Deus a esterilidade, para que a glória do Senhor apareça na tua vida. Eu quero perguntar para você: o que te trouxe aqui essa noite? O que você trouxe nas tuas mãos para oferecer ao Senhor? O que está aí no teu coração? Deixa o Espírito Santo te sondar nessa noite. Sabe por quê? Porque você pode se entristecer, você pode ouvir as palavras de derrota, você pode se magoar, mas você não pode desistir, porque você serve o Deus verdadeiro, vivo, soberano. E quantas vezes o sentimento de desistência toma conta do nosso coração e nós pensamos: eu vou parar, eu não aguento mais. E Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você: não ceda agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. E aquele sacerdote que viu que Ana não estava embriagada, disse assim no versículo 17: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste.
Ana saiu com a bênção na mão? Sim ou não? Não. Ana não ficou grávida? Ana não ficou grávida. Será que você vai sair com a sua bênção na mão? Talvez não. Mas uma coisa aconteceu com Ana. Ana comeu, foi o seu caminho, e o seu semblante já não era triste. Ela recebeu o milagre, porque a fé é isso. A fé é quando nós não estamos vendo. Cadê a irmã Dilma? Está aí? A Dilma não está aí não. A Dilma chegou para mim um determinado dia da oração e falou: pastora, eu vejo muitos livros na sua vida. O ano passado. Ela falou isso para mim, antes de começar o curso. Bem, quando você pensa em livro, você pensa em quê? Estudar, né? Eu recebi aquela palavra: Senhor, seja feita conforme a tua vontade, que eu ache graça nos teus olhos, Senhor. E Deus concedeu aquele sonho. Deus começou a gerar no meu coração aquele sonho. E Ana começou a gerar no seu coração que o seu pedido ia ser atendido. E ela já não era mais triste, porque quantas vezes nós entramos na igreja e saímos até pior, porque deixamos as palavras entrarem no nosso coração. Quem sabe você entrou aqui numa situação limite, e Deus te trouxe aqui para te dizer: não desista, não desista, continue acreditando, continue gerando os sonhos de Deus dentro do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Não podemos desistir, porque Ele não desiste de nós. Ele acredita em você. Eu não sei se você é dessa igreja, eu não sei se você está visitando, eu não sei se você nunca entrou numa igreja, mas eu quero dizer para você: Deus tem um projeto, um propósito para a tua vida e para a tua família. Ele pode mudar a tua história. Quando tudo enfim parece acabado, logo vem um sentimento de perder, mas é Deus quem dá a última palavra. Ele ama e sei que vai te socorrer. Em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, não, pois não é o fim. Não ceda, meu irmão. Continua lutando, continua acreditando. Faça um compromisso com o Senhor, porque Ele pode mudar a tua história. Descanse em Cristo. Fazendo assim, você será muito feliz. Eu quero te perguntar:
Quem poderia me dizer aqui qual é o nome do filho de Penina? Qual é o nome das filhas de Penina? O que os filhos de Penina realizaram de importante? Eles falavam? Eles foram sacerdotes? Ninguém sabe. Mas eu quero dizer para você que o nome do sonho de Ana, o nome do filho de Ana, era Samuel. Samuel, o sonho de Deus, os sonhos mais altos, os pensamentos mais altos de Deus, gerou naquele ventre um dos maiores juízes e sacerdotes de Israel. Samuel ungiu o grande rei Davi. Samuel, conhecido por ser um menino que ouviu a voz de Deus. Quantas vezes nós já escutamos essa história? Samuel tem 12 livros da Bíblia com seu nome. Samuel, a Bíblia diz sobre ele que todas as suas palavras como profeta se cumpriram. Não há nenhum registro apenas sobre Jesus. Todas as palavras de Samuel se cumpriram. A sua vida foi reta, a sua vida foi linda, porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço ao Espírito Santo que gere no seu coração. E quero te pedir que você comece a orar agora. Eu quero te pedir que você comece a orar agora. Ore por você, para que Deus possa gerar esses sonhos dele no teu coração. Oh, aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Logo vem um sentimento de perder, mas é Deus quem dá a última palavra. Esta noite, Deus está dando a última palavra na tua vida. Se tu creres, tu verás a glória de Deus na tua vida. Eu não sei quais são os teus sonhos, eu não sei o que aflige o teu coração, mas há uma unção nesse lugar, há uma unção que vem do trono de Deus para as nossas vidas. Recebe, meu irmão, recebe, minha irmã, recebe para ti, para a tua família, para a tua casa. É Deus quem dá a última palavra. Ele ama e é que vai te socorrer. A esperança em Cristo é certa, nunca vai morrer. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Levanta a tua mão assim. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. A
a chave da vitória. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Você crê que a chave da vitória está na tua mão? Que Jesus está te entregando essa chave essa noite? Oh, eu quero profetizar sobre a tua vida, que nessa situação Ele está te entregando a chave da vitória, que Ele vai abrir portas, que Ele vai fechar portas, e a porta que Ele abre ninguém fecha, e a porta que Ele fecha ninguém pode abrir. Somente Ele, somente Ele. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glorifique a igreja, glorifique o nome do Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Oh Deus, quantos entraram aqui buscando uma palavra, Senhor? Oh Senhor, que esta noite saia daqui com a resposta, com a chave nas mãos, Senhor, e no coração, meu Deus. Está sentindo aí, irmão, a chave da vitória na sua mão? Está sentindo aí, irmão? Mexe a sua mão aí. Agora coloque essa chave no teu coração e guarda o que o Senhor vai realizar. Na autoridade do nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que possamos sair daqui, Pai, com o nosso coração transformado, Jesus. Oh Senhor, quantas vezes não são portas, mas é o nosso coração que precisamos abrir, Senhor. Quantos são murmuradores, Senhor? Quantos, Senhor, têm duvidado de Ti, da Tua palavra? Mas, ó Espírito Santo, vem com misericórdia sobre o Teu povo esta noite, meu Deus. Oh Senhor, para que possamos mudar, Senhor, e mudando a nossa vida, o que está ao redor de nós vai mudar. Oh Deus, mudando a nossa vida, o milagre vai acontecer e veremos a Tua glória, Senhor. Oh Senhor, oh Senhor, atende a oração do Teu povo, Senhor, essa noite. Porque nós não queremos sair daqui com espírito de derrota, com espírito de desânimo, mas nós queremos, ó Deus, sair daqui nos sentindo mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque é a Tua palavra que nos garante mais do que vencedores, mais do que vencedoras, mais do que vencedores, mais do que vencedoras. Oh, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Todo espírito de derrota, de desistência, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda tristeza do coração, toda amargura de alma, todo sentimento de inferioridade, toda baixa estima, caia por terra agora em nome de Jesus. Oh Deus, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Ainda que todos ao nosso redor falem o contrário, possamos nos lembrar dessas palavras. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Por isso, Senhor, possamos sair daqui firmes nessa palavra, Senhor. Que Tu tens sonhos, que Tu tens projetos, que os Teus pensamentos são mais altos que os nossos, que somos filhos do Deus Altíssimo, que a chave da vitória está nas nossas mãos e que colocamos essa chave nos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No nome que está sobre todo nome. No nome do Deus Altíssimo. No nome do Deus Emanuel, Deus conosco. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido nas maiores alturas. Colocamos o Teu nome nesse lugar.
e na vida de cada um que entrou, em nome de Jesus.